Hoje, pessoal, queridos, nós vamos falar de uma coisa que leva a outra. Muita gente não acredita em reencarnação. Existe um preconceito muito grande, né? Por quê? Porque as pessoas não compreendem. Quando alguém não acredita em reencarnação, às vezes eu pergunto assim, né? Eu pergunto para a pessoa, por que você não acredita na reencarnação? A reencarnação é uma lei natural. Se você não reencarna, você não se renova, você não desfaz os seus nós de vidas passadas e você vai ficar nesse ir e vir sem chegar a canto nenhum. E aí a pessoa sempre diz assim, por que eu vou, fica dizendo que a gente está aqui pagando alguma coisa? Estou pagando coisa de quê? De quem? Eu mesmo não fiz nada. Por que eu estou aqui? Outra coisa, a gente esquece. Se fosse algo que fosse verdadeiro, a gente lembrava. A resposta é essa, viu, gente? E essa mesma pergunta foi feita por Allan Kardec. Ele elaborou essa pergunta com base já justamente, eu acho que nesse pensamento das pessoas da época dele, 1857. Imagine hoje, ainda tem. Quando eu falo em reencarnação aqui no programa, eu sempre encontro umas barreiras, mas não assim, por questão de preconceitos mesmo, preconceitos de intolerância religiosa. Só que eu queria que as pessoas entendessem que o Espiritismo não é religião, é uma filosofia de vida, certo? O cristianismo é uma religião porque os homens fizeram. Mas o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, não é religião. A Boa Nova também é orientação filosófica, também uma orientação de Jesus também científica, se você for analisar determinadas coisas à luz da ciência, que é para a gente vivenciar, para nos ajudar a viver uma vida melhor, compreender o que é a vida, ter esse sentido real da vida. E Allan Kardec, na pergunta 393 do Livro dos Espíritos, que trata justamente do esquecimento do passado, ele faz a pergunta assim, olha, essas perguntas, esses questionamentos que as pessoas têm, a mesma coisa. Então ele pergunta porque ele queria respostas sábias, verdadeiras. Ele diz, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Essa muitas vezes as perguntas que as pessoas fazem. Aí ele, e dentro, é uma pergunta só, mas dentro dessa pergunta tem várias. Ele diz também, como pode aproveitar das experiências de vidas de que se esqueceu? Aí ele diz, concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição e se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, qual é a existência para ele, como se fosse a primeira, eis que então está sempre a recomeçar. Aí ele pergunta a espiritualidade maior, como conciliar isso com a justiça de Deus? A justiça de Deus. Como vai conciliar isso? E aí a espiritualidade responde, e como eu quero que vocês absorvam essa resposta da forma correta, corretíssima, porque eu não quero que depois diga, é a visão dela, é ela que vê assim, ela lá. Não. Aí a espiritualidade responde assim, ó, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e do mal. Não é? À medida. Eu hoje me comporto de uma forma em relação a uma coisa,
Daqui a um ano eu vou ter uma reação totalmente diferente. Eu vou me comportar totalmente diferente. Por quê? Porque durante esse ano eu consegui adquirir mais, vamos dizer assim, subsídios para entender aquela coisa, o propósito daquilo. Então eu vou reagir de forma diferente. Um ano atrás, eu não sou a mesma Mayra do ano depois. Ninguém é. Quando eu sair daqui, amanhã, quando eu sair daqui, eu já não sou mais a mesma. É a mesma no sentido de conhecimento. Por quê? Porque vai acontecer coisas que eu vou agir e reagir, e muitas vezes tem coisas que você diz assim, menino, como é que eu consegui? Como é que eu fiz aquilo? Como é que eu reagi àquilo? Ele diz assim, ele pergunta, né? Ele faz uma pergunta ao mundo espiritual, a Allan Kardec. Ele diz assim, o seu mérito, se lembrasse de todo o passado, onde estaria esse mérito? E é verdade. Onde estaria o nosso mérito no processo evolutivo? Eu, Amália, onde estaria meu... Se eu me lembrasse das minhas vidas passadas, todinha. Por quê? Porque eu ia ficar, ai, na outra eu fiz isso, ai, na outra eu fiquei... Eu não ia progredir, gente. Eu não ia progredir porque eu ia viver eternamente preocupada com as coisas erradas que eu fiz lá atrás. Porque hoje eu não tenho mais condições de praticar aqueles atos. Tá entendendo? Ele diz, aí ele vai explicar, olha, quando o espírito volta à vida anterior, ou seja, a sua vida espiritual, quando nós desencarnamos, quando nós passamos pelo fenômeno da morte, nós vamos retornar à nossa própria origem. Nós retornamos ao mundo espiritual. Vamos ser atraídos para aqueles locais que são compatíveis com o nosso nível de evolução moral e espiritual. E ele diz que quando a gente chega lá, quando passa, eu já falei isso, a gente passa por um processo de perturbação mental, porque é como quando a gente está num quarto escuro, que a gente sai para a luz, né? Você não fica ceguinho. Por quê? Porque primeiro seus olhos têm que se adaptar à luz, que foi forte demais, porque você estava no escuro. No escuro ele foi, dilatou a pupila para poder conseguir ver alguma coisa. A pupila dilata. Quando você chega no claro, a pupila tem que diminuir. Só que não diminui assim. Não, vai diminuindo, então você vai sentir um incômodo muito grande. É natural que a gente, sem perceber, a gente fecha os olhos, né? Aí quando a gente fecha os olhos vai se adaptando àquela claridade. No mundo espiritual, a gente faz assim, porque a gente sai da vida material, certo? E retorna à nossa vida espiritual. Mas a gente tinha um corpo físico que exercia uma certa impressão na gente, né? Que a gente tinha coisas que a gente convivia. Então ele diz assim, quando a gente está lá, que passa esse período de perturbação, que o espírito começa a compreender que perdeu o corpo físico, que está agora no ambiente espiritual, quando ele vai se adaptando e vai compreendendo a sua situação, que não tem mais um corpo carnal, que está na sua forma original, ou seja, espírito, ele, muitas vezes, tem acesso a algumas vidas passadas. Quando ele já está mais preparado, ele pode ter acesso a quase todas, né? Então, é permitido que ele veja as faltas que ele cometeu e também o que foi a causa do seu sofrer. Aí ele vai compreender que estava aqui
né? Vamos dizer que ele estivesse aqui com um corpo mutilado, né? E aí ele vai entender que aquilo ali foi necessário para ele, certo? Por quê? Porque vão mostrar o que ele errou, o erro que ele cometeu, que fez com que ele voltasse, vamos dizer assim, sem as duas pernas, né? Só com o tronco. E também ele vai ver que poderia ter evitado aquele erro, deveria ter se comportado de outra forma e não teria vindo numa existência sem as pernas. E o que é interessante é isso, gente. Por quê? Porque nós vamos reconhecer que é justa a situação em que a gente se achava ou se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem a transcorrer. Aí é onde tem a lei da reencarnação. É algo que é necessário. Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Né? Nicodemo nem entendeu direito. Disse, mas eu já velho, vou voltar para a barriga, vamos dizer assim, o útero da minha mãe. Ele disse, não, nascer da água e do espírito, ou seja, uma nova existência. A água simbolizando o saco amniótico e o corpo, o próprio corpo físico, que é mais de 70% de água, e espírito, que nós somos nós que temos a oportunidade de refazer. Aqui vai refazer, mas também vai aprender outras coisas. Aí o que é que acontece? O espírito, ele escolhe provas que sejam mais ou menos aquilo que fez ele errar, que provocou a queda dele, a queda moral, espiritual. E aí o que que acontece? Ele vai entender que precisa voltar. Aí ele vai se preparar, porque também não chega assim não, viu, gente? É raro os espíritos que desencarnam e depois reencarnam logo. Porque tem todo esse processo de adaptação no outro lado. Passou muito tempo aqui, 80, 90, 100 anos, certo? Então, tem aqueles espíritos que desencarnam rápido, vamos dizer, aquele tempinho só, porque ele precisava só daquele tempo. E retorna ao mundo espiritual e depois retorna novamente aqui. Então, é um processo de ir e vir necessário para a evolução nossa, para poder a gente entender o que nós somos, para onde vamos, de onde viemos, certo? Saber de tudo isso e entender o Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas interpretam de uma forma errônea, como se Jesus estivesse só falando da vida material, e não é. São poucos os momentos que ele fala de vida material. Ele fala mais da vida espiritual, que foi para isso que ele veio. Para que a gente tivesse longa vida aqui na Terra, ou seja, reencarnasse várias vezes aqui na Terra, até que a gente adquira todo esse conhecimento que a Terra pode, o planeta Terra pode nos proporcionar, em tecnologia, em intelectualidade, principalmente na questão moral e espiritual e ética, de nos relacionarmos conosco mesmo e com o outro, né? Então é fantástico quando a gente começa a entender isso, né? Eu busquei conhecer a doutrina espírita por isso, porque eu estava passando por problemas com 14 anos de idade, aliás, a partir dos 10 anos de idade, coisas que eu olhava e dizia, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa irmã, certo? Eu sou uma pessoa trabalhadora, porque com 12 anos eu cuidava da casa da minha mãe, cozinhava, só não lavava roupa e passava, mas cozinhava, varria a casa, cuidava da casa. A mãe ia trabalhar e eu ficava e cuidava, de tarde ia para a escola. Então, veja bem, amava minha mãe e eu estava passando por situações tão constrangedoras, por problemas tão difíceis para a minha idade, e eu comecei a me questionar. E eu li o livro há 2000 anos,
psicografado por Franciscano Xavier, não sabia nem quem era Franciscano Xavier. Pelo espírito de Emmanuel, que eu não sabia também nem quem era. Eu não sabia de nada do espiritismo. E esse livro veio cair na minha mão, gente. E eu li. Eu comecei a ler esse livro, quando eu vi era 4 horas da manhã. Mas eu queria ler mais. Porque ele fala, são 2 reencarnações, eu acho, de Emmanuel na história, ou mais, e também de outros personagens. Então, eu comecei a ver que aquelas minhas problemáticas, aquelas minhas dificuldades, aqueles meus problemas estavam lá atrás. Eu comecei a entender isso na leitura desse livro. Então, depois eu consegui o Livro dos Espíritos, aí pronto, aí esclareceu tudo, tudo. E me tornou uma pessoa melhor, por quê? Porque eu era revoltada. Eu era uma pessoa revoltada, certo? Não olhasse nem para minha cara que eu já estava subindo, não tirava nem os tamancos. E depois disso eu fui compreendendo, certo? Que aquilo era um processo para que eu pudesse me melhorar. E eu precisava entender o posicionamento das pessoas que estavam me provocando essa dificuldade. E eu fui compreendendo isso, e fui aprofundando, e me tornei uma pessoa melhor, porque era o meu nó, vamos dizer que era o meu nó. Então, a gente escolhe a prova de acordo com o que a gente vai conseguir. Mas para isso a gente pede, como ele diz aqui, a gente pede que nos seja dado um guia para vir conosco. Que todas as religiões falam de anjos, de guias, né? Anjos de guarda, os guias espirituais, mentores espirituais, tudo fala. Todo mundo fala, sabe que tem alguma coisa, né? Eu me lembro quando eu era pequena, que a minha família era da religião católica, e o padre dava aquele santinho com uma criança, com um anjinho lá em cima dele, jogando alguma coisa. Então, o próprio espírito começa, não todos, viu gente? Porque vai depender do estado evolutivo do espírito. Tem espíritos que ainda estão tão presos à matéria, estão tão ainda na questão ética e moral, tão atrasados, são tão ignorantes com relação a isso, são tão maldosos, certo? Que não tem condições de participar, né? Mas depois, no mundo espiritual, eles vão conseguindo. Muitas vezes, justamente, tem os espíritos desencarnados, familiares, até o próprio guia espiritual, que foi aquele que veio com ele e não conseguiu que ele realmente escutasse as suas inspirações, ou seja, o seu encaminhamento, porque é através da intuição que a gente escuta, por isso que todos nós temos mediunidade para isso, para poder ter essa condição de ter essa relação com o nosso guia espiritual. Muitas vezes eles estão ali preocupados, aliás, eles sempre estão preocupados conosco, buscando sempre o melhor para a gente, e para que a gente não caia novamente no mesmo erro. Ainda hoje eu estava falando, né, quando Jesus vem e diz, olha, não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça. Por quê? Porque parece que foi o cego. Nós usamos os olhos maus para caluniar, para falar da vida dos outros, né? Usamos os olhos para muita coisa ruim. Então, esses olhos fazem com que a gente entre naquela lei de causa e efeito. Aquela lei que Jesus fala a cada um segundo as suas obras, né? Então, nós muitas vezes viemos sem a visão física. Para quê? Para que a gente não caia na mesma tentação. Que Jesus ensina a oração dominical, e lá tem dizendo, não nos deixeis cair em tentação. E ele diz, vigiai e orai para não cair em tentação também.
Então a gente precisa estar... E para isso a gente precisa ter esse conhecimento. Não adianta abafar isso não, gente. Porque hoje eu estou falando aqui, e outra pessoa está falando lá, acolá, né? E isso vai tendo vai provocando uma corrente de informação e as pessoas vão entendendo isso e vão deixando de errar mais. Porque é aí onde está. Se a pessoa acha que não acontece nadinha, morri, acabou, pronto. Mas não é assim. Morre o corpo físico. Mas você é espírito imortal. Deus não ia criar você enquanto espírito para a morte. Nem a água quente, ou nem você se afoga, o espírito não se afoga. O espírito, o fogo não consome. Não, o espírito em si, ele é indestrutível. Pode confiar nisso, certo? Então, comece a praticar o bem, só o bem. E não reclame pelas coisas ruins que você está passando, pelo que você está vivenciando hoje. Não reclame. Vivencie com satisfação, com prazer, com alegria. Mesmo que aquilo te traga dor física, te traga dor moral, que traga dor espiritual, ou alguém que você ama está passando também, você sente que a gente, quando um filho, alguém muito querido nosso, um amigo muito querido, está passando por um problema sério, a gente sente com ele, vivencia aquilo. Mas não lastime, não. Agradeça a Deus por estar tendo a oportunidade de refazer aquilo. Olha como é importante você saber que existe a justiça de Deus é justamente nesse ponto aqui. Quando Ele permite que nós tenhamos quantas reencarnações sejam necessárias para o nosso progresso moral e espiritual. E quando nós progredimos moral e espiritualmente, a humanidade também progride. Porque cada um de nós é um ponto de luz ou de treva. Então, se você começa a praticar o bem, não se queixar, não se lamentar, então você se torna um ponto de luz. Porque vai dizer, olha, por que é que Chico se tornou esse ponto de luz? Porque Chico tinha meio mundo de problema, mas ficava até 3 horas da manhã atendendo as pessoas, consolando os corações, escrevendo o livro. Gente, né? Se lamentava, às vezes podia até se lamentar, porque ainda estamos num processo humano. Mas é preciso que a gente entenda que nós precisamos. Jesus fala, honrai pai e mãe, né? Honrai pai e mãe, para que tenhas uma dilatada vida na terra. Honrar pai e mãe por quê? Porque se nós não tivermos um pai, nós não reencarnamos. Não reencarnando, você não pode refazer o erro de outras existências. Não reencarnando, você não pode adquirir novos conhecimentos. Você vai ficar parado no tempo. Tem muita gente, tem muito espírito no mundo espiritual assim, certo? Que não quer reencarnar porque ele sabe que vai passar uma nova existência de dificuldades. Mas é aí onde vem o guia espiritual nosso anjo de guarda, nos ajudando. E a gente tem que confiar nele. Eu já falei aqui, ore para ele, para que ele venha, esteja sempre com você, lhe auxiliando. Então, a gente conhecendo isso, né? A gente vai, aí você diz assim, mas como é que eu sei que é? Olha, se você vai fazer uma coisa ruim, claro que a gente tem as leis divinas na nossa consciência. Mas se você tem as leis divinas, mas não cumpre, não coloca em prática, e de repente você vai fazer algo que não é bom,
Aí você vai escutar uma vozinha dizendo, ei, não faça isso. Não vá por aí. Certo? Você já caiu com isso aí. Você já passou muito sofrimento porque fez, se deixou levar por isso. Aí muitas vezes a gente escuta como se fosse dentro da cabeça da gente. Aí a gente diz que é da gente, não é. É o nosso guia espiritual nos intuindo. Ele está lá, nos intuindo. De perispírito a perispírito. Nós temos o perispírito para isso. Eu já falei do perispírito aqui. Então, nós ouvimos, né, através desse canal mediúnico que todo mundo tem, mas nem todo mundo é médium. Porque para poder ser médium tem que ter uma profundidade maior nessa mediunidade. Mas, olha, eu toquei nesse assunto aqui hoje porque é muito importante esse guia espiritual que vem conosco para nos orientar. Por que ele vem para nos orientar? Porque ele já cometeu também muitos erros e conseguiu refazê-los. E ganhou o quê? Experiência. E ele sabe o caminho para a gente atingir o objetivo da gente nessa existência. Então a gente tem que ir cuidando de abrir os ouvidos de ouvir. E a oração é o canal que a gente tem para se conectar com o nosso guia espiritual. Então, por isso que é importante orar. Quando você for fazer algo, tiver um projeto, alguma coisa, ore. Peça a ele que lhe ajude, lhe intua e lhe diga por onde caminhar. Gente, a gente vai ficando por aqui até sábado, se Deus quiser.